Nos meses de outubro e novembro, nós tivemos o eixo temático das técnicas narrativo-literárias. Nesse eixo, nós vimos as contações de história, nós vimos os contos de fada, os mitos, os símbolos, as imagens, os arquétipos, tão importantes para o processo terapêutico. Na minha vida, as histórias começaram muito cedo. Então, a minha avó contava as histórias de Mil e Uma Noite. A minha mãe contava as histórias da Carochinha. O meu avô contava as histórias das óperas. E assim a gente escutava as músicas e conhecia as histórias. O meu pai, por sua vez, era um apaixonado pela história. A história do Brasil e a história da humanidade. Foi assim que eu aprendi, antes de aprender a ler e escrever, sobre história. Sem saber que uma história e a outra história são histórias diferentes. Quando eu cheguei no primeiro ano da escola, a professora perguntou quem é que conhecia a história do Brasil. Eu logo levantei a mão e eu sabia da história, porque para mim era uma história como outra qualquer, não sabia que era a história do Brasil. Todo mundo ficou muito admirado, mas era assim que as coisas corriam na minha vida. Mais tarde, durante a minha infância, quando eu aprendo a ler e escrever, é a obra do Lobato, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos aqueles personagens que vão fazer parte, então, das novas histórias da minha vida. Então, essa é a história das histórias na minha vida. Como será que essas narrativas chegaram no eixo temático das técnicas narrativo-literárias? Vamos ver uma retrospectiva? Eu falo que as histórias elas têm um poder de transformação das pessoas. Para você contar histórias, você tem que ter um quê de magia na sua memória, né? E provocar magia no outro. E também a história não traz só a representação do problema, mas ela também traz a possibilidade da solução. Tudo é simbólico, independentemente da forma como é representado. E o final feliz significa que para aquela mensagem psíquica que veio aquele ponto, houve a integração. Final feliz daquela etapa. Quando eu entro no meu consultório, como se eu entrasse no inconsciente profundo. O ambiente de consultório é um ambiente mítico e arquetípico. Se você não acolhe sua alma, você não tem como acolher a alma do outro. E eu acho que a primeira pessoa que a gente precisa aprender a acolher é a gente mesmo. O amor pelo ser humano. Essa é a base. Diante de todas as técnicas, o amor é curativo. Nós não vimos só entrevistas nesse eixo. Nós vimos também histórias, lendas, mitos. Nós vimos contos de fada. Todas essas narrativas para uma vivência mais próxima destas questões arquetípicas que fazem parte da nossa existência. Convido vocês para fazer uma retrospectiva a tudo aquilo que foi apresentado nesse eixo. Vamos lá? Urashima Taro era um pescador. Dizia-se que Urashima pescava mais peixes num só dia do que 12 pescadores numa semana. E era verão. Certo dia, ele voltara de uma cansativa pescaria. E ele estava indo para sua casa de pescador quando ele viu um grupo de crianças ao redor de alguma coisa que ele não sabia muito bem o que era.
E aí as crianças seguravam um pequeno animalzinho entre as mãos. E esse animalzinho era uma tartaruga. Era um mês em que se falava sobre a cultura peruana, a cultura inca. E dali surgiu uma lenda, que é a lenda do Amaru. Há muito tempo atrás, lá na terra dos Incas, houve uma seca. Mas uma seca tão forte, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ela tomou conta de toda a terra. Uma vez, havia uma rainha casada já há muito tempo que nunca tinha tido filhos e tinha muita vontade de ter. Tanto que uma vez disse: permita a Deus que eu pare, nem que seja uma cobra. Passados tempos, apareceu grávida. E quando deu à luz, foi uma menina com uma cobrinha enrolada no pescoço. Toda a família ficou muito desgostosa, mas não se podia tirar a cobrinha do pescoço da criança. Um dia minha mãe me chamou e disse para que eu me preparasse para fazer sozinha o trajeto até a casa de minha avó, que vive na floresta a alguns quilômetros da vila. Sabia que isso significava muito. Era o reconhecimento de que eu estava pronta para ingressar em uma nova etapa da vida. Ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por que a minha avó morava tão longe, sozinha na floresta? Por que eu deveria ir até lá? O que aconteceria comigo no caminho? Era uma vez uma menina chamada Efigênia. Quando pequena já era chamada de Xena. Uma menina alta, magra, grandes olhos escuros e cabelo cortado em cuia. Coisas que faziam com as crianças naquela época. De personalidade forte, rica em talentos, ideias, mente criativa, vontade férrea. Filha de portugueses, não eram pobres nem ricos. Moravam numa casa no Brooklyn, em São Paulo. Deméter, mãe de Perséfone, habitava o Olimpo. E ela teve uma filha com Zeus. Zeus era o Todo-Poderoso, era o deus do Olimpo. Essa filha, denominada Perséfone. Perséfone, maravilhosa, era cobiçada por todos que habitavam no Olimpo. Deméter, para protegê-la, com receio que ela sofresse assédio ou algum tipo de dano, toma então uma atitude. Retira Perséfone do Olimpo. No mito grego da criação, as divindades primordiais criaram os titãs. Crono, o deus do tempo, destronou seu pai Urano, o céu. Depois Zeus, filho de Crono, sucedeu ao pai e lutou contra a antiga geração dos titãs, assumindo o poder. Mas essa geração de deuses também teme perder a supremacia, desta vez para a humanidade. Prometeu, que era um titã, tentou criar seres que superassem os deuses olímpicos. Modelou o barro e com ele fez o homem, à semelhança dos deuses, para que povoasse o mundo. Atena, deusa da sabedoria, admirou a criação. Concluído o eixo temático narrativo literário, nós vamos dar sequência com o eixo temático das manifestações oníricas. Nas manifestações oníricas, nós vamos ver os estados alterados de consciência, vamos ver os sonhos, vamos ver os devaneios, vamos ver os sonhos vívidos e esse mundo mágico que todos nós vivenciamos a cada noite quando dormimos. Conto com vocês para as apresentações do próximo eixo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem
compartilhem e aguardem as nossas próximas novidades. Até lá!